Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, ontem o GPS 10 falou de Honda, motores Honda, Red Bull e tudo mais. Eu gravei na noite anterior o nosso vídeo, curiosamente, e é raro até, cedo, antes de saber do assassinato, da execução do Anderson Gomes, motorista da vereadora Marielle Franco, que logo depois, poucas horas depois, foram assassinados no centro do Rio de Janeiro, onde eu estou morando agora, como a maioria das pessoas deve saber, as pessoas que me acompanham aqui no GPS 10. Então eu peço desculpas por ter deixado um vídeo tão irrelevante e para o ar, inclusive. Talvez eu devesse ter orientado o pessoal do Grande Prêmio a simplesmente não colocar nada no ar, mas realmente não me ocorreu, porque a notícia foi tão chocante e durante a noite, nas primeiras horas da madrugada, eu estava tão envolvido tentando levantar mais informações, enfim, saber exatamente o que tinha acontecido, o que está acontecendo, tentar saber o que está acontecendo, que realmente não me ocorreu. Então peço desculpas primeiro pela irrelevância total do vídeo ontem no GPS 10 da manhã. Mas vocês são um site de automobilismo, vocês têm mesmo que falar das coisas das corridas, não podem misturar as coisas, não podem embaralhar as situações. Não. Quem me conhece, aliás, quem conhece também o pessoal do site, sabe que a gente recebe o impacto de tudo que acontece no mundo e não consegue ficar indiferente a isso, né? Claro que a vida vai continuar, tem de continuar, o trabalho de todo mundo tem de ser feito, etc, 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 mas isso aqui é apenas um vídeo e nele eu tenho a chance, e todos nós que fazemos essas coisas na internet, de falar do assunto que a gente quiser, quando quiser, né? Nada me obriga a falar de automobilismo num dia como ontem, não é? E eu acabei falando de Honda, mas enfim, não estou aqui para me desculpar, não, só tá feito, tá feito. Hoje é quinta-feira, eu estou gravando agora quinta-feira, você está vendo esse vídeo provavelmente na sexta, são 7h43 da noite. Estou saindo daqui agora para ir para a Zona Sul e possivelmente centro do Rio. Moro longe, eu moro na Barra, e vou dar uma passada no lançamento do livro do José Trajano, meu querido amigo, e depois pretendo ir até o centro da cidade, enfim, me juntar àquelas milhares de pessoas que estão na rua hoje protestando contra uma situação que é inaceitável nesse país, assim, em quase tudo. O Brasil se transformou talvez no pior lugar do mundo para se viver, né? Do mundo ocidental, do mundo dito civilizado, né? Ou pelo menos do mundo dentro dos padrões de comportamento e de sobrevivência que a gente conhece, com os quais a gente está acostumado, as referências que a gente tem. O que aconteceu aqui no Rio ontem não pode ficar para a história apenas como mais uma execução, como aconteceu em 2011 com uma juíza aqui em São Gonçalo, em Niterói, que investigava milícias e que foi assassinada brutalmente. Bom, assassinada brutalmente é uma redundância horrorosa, porque não há assassinato que não seja brutal, por policiais militares, né? O que aconteceu, a execução da Marielle e do Anderson, que estava na linha de tiro, que só morreu porque estava trabalhando ali naquele momento. A Marielle morreu pelo que ela pensa, pelo que ela defende. O Anderson estava ali trabalhando com ela e acabou sendo atingido também pelos tiros. O que aconteceu com esses dois, e se eu me concentrar na Marielle, não é porque eu dou mais importância a uma do que ao outro, claro que não. Se a gente se concentra na indignação pela morte da Marielle, porque há uma relevância política nesse assassinato muito grande, por tudo aquilo que ela representa, como política, como figura pública, e por aquilo que ela combatia, eu ia falar no presente, mas enfim, que ela combatia e que defendia e tudo mais, né? É muito claro
de quem partiu esse assassinato, para mim, acho que não sei o que vai ser feito das investigações, mas o fato é que a gente vive num país que está dominado pelo ódio, que está dominado pela intolerância, por esse discurso de direita que é abjeto, que aponta o dedo para quem luta pelos direitos humanos como se fossem pessoas que defendem criminosos, bandidos. Gente, é de um primitivismo tão grande um raciocínio desse. E hoje tem tanta gente pensando assim, tanta gente que pauta a sua vida, o seu comportamento, suas atitudes, o seu discurso por essa premissa idiota, por essa premissa selvagem, que desanima, que deixa qualquer pessoa que tem um mínimo de preocupação com as outras, de solidariedade, de ternura pela espécie, pela raça humana, deixa a gente devastado com a perspectiva de futuro que vem por aí. Os comentários que se leem nas notícias publicadas nos grandes portais de muita gente a respeito da morte da Marielle são de perder a esperança mesmo, né? O Brasil está sendo tomado, aliás, o Brasil foi tomado de assalto por uma legião de pessoas. Isso eu estou falando de governo federal, estou falando de resultados de eleições, sim, aqui no Rio, em São Paulo, em outros estados, em muitas cidades, por gente que não tem o menor senso de coletividade, não tem o menor senso de humanidade, né? As mesmas pessoas que comemoraram a morte da Dona Marisa, esposa do Lula, com, eu não vou dizer nem opiniões, mas com frases, com manifestações de um ódio tão desesperador. Essas mesmas pessoas estão fazendo exatamente a mesma coisa agora em relação a Marielle. É muito triste a gente ver naquilo que o Brasil se transformou nesses últimos 2 anos. Abriram a jaula, realmente abriram a jaula, e as feras estão aí à solta. Quando alguém me acusa, e é bem entre aspas isso, porque eu não considero isso uma acusação, mas de ser um cara de esquerda, de ser um comunista, divide os seus carros, vai para Cuba, vai para Venezuela, enfim, quando eu ouço esse discurso besta, idiota, eu tento argumentar, a gente tenta argumentar, contrapor isso, dizer o seguinte, por exemplo, alguém tem notícia de um militante de direita, um fascista desses que estão hoje espalhados pelas ruas, ter sido assassinado, executado pelo que pensa, pelo que defende? Então, quando eu e muita gente digo e afirmo que esse crime é um crime político e que tem origem no pensamento de direita, sim, e esse é o nome que se dá a essa corrente, que não é nem ideológica mais, é uma corrente de pensamento mesmo. Quando eu digo que isso acontece por conta desse discurso de ódio que está sendo disseminado pelo país, eu não estou errado. Podem ter certeza que não estou errado, nem eu e nem muitas pessoas, milhares de pessoas que pensam da mesma forma. Não é uma questão agora de falar assim, nós temos que ter um governo de esquerda ou um governo de direita, vai ser menor por causa disso, por causa daquilo. Não. O pensamento, a conduta das pessoas, ela é assustadora. E a Marielle e o Anderson foram assassinados por pessoas que rezam nessa cartilha do militarismo, da violência, da proliferação das armas, da eliminação daqueles que pensam diferente, etc, etc, etc. Então vocês me desculpem novamente, eu já me desculpei ontem
né, pelo vídeo de ontem, por não falar de automobilismo. Aliás, desculpem, por falar de automobilismo num dia em que não cabia. E hoje eu me desculpo aqueles que estão se sentindo incomodados por não falar de automobilismo. Mas, como eu disse, eu não fico indiferente, não consigo passar por essas situações sem demonstrar algum tipo de indignação. E se o que a gente pode fazer hoje é isso, se manifestar num vídeo, num texto, num post no Facebook, numa conversa com o vizinho, com o cara no balcão da padaria, com seu filho, com seus parentes, se o que a gente pode fazer é isso, que se faça isso, para tentar tocar, né, o coração, a mente de uma pessoa que seja. Se uma única pessoa, depois de ver esse meu arrazoado, de sei lá quantos minutos já tem esse negócio que eu estou sem óculos, se alguém for tocado por essas palavras e resolver parar para pensar e refletir naquilo que estamos nos transformando, eu acho que já terá valido a pena. Então eu encerro pedindo a quem está assistindo 1 minuto de silêncio pelo Anderson, pela Marielle e pelo Brasil, cara, porque olha, tá duro. Não sei o que a gente vai deixar para as próximas gerações que estão vindo aí, não. É isso.